Acumular dinheiro, construir um patrimônio e correr atrás de estabilidade financeira não vai te livrar de absolutamente nada. E a verdade que a Bíblia vem trazendo para nós de forma muito direta e até desconfortável é que você pode ser a pessoa mais rica do planeta que não é capaz de pagar um centavo para evitar o seu fim. E a verdade que a maioria de nós tenta evitar é simples: todos nós vamos morrer. E a pergunta que fica é se nenhum dinheiro é capaz de acrescentar um dia que seja para aumentar a sua vida. Quanto de verdade vale uma vida? E o objetivo deste vídeo é responder exatamente a essa pergunta. E hoje, através do Salmo 49, eu quero que a gente entenda de uma forma clara qual é o verdadeiro valor de uma vida. Por que que a ilusão das riquezas elas nos cegam? E como nós podemos sair daqui hoje verdadeiramente vivendo um propósito eterno e não apenas sobrevivendo ao nosso dia a dia. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que essa nossa conversa ela vai mudar a forma que você enxerga a sua rotina. E aí eu quero trazer, nesse dia, o tom que o salmista ele começa, porque ele começa com um tom de alerta. Ele vai dizendo no verso 1: ouçam isso todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção. Então, o salmista vai começar com esse tom de alerta e ele faz questão de chamar a atenção de todos, ricos e pobres. E por que ele precisa, então, trazer um tom de alerta tão contundente? Porque a verdade é que a maioria de nós não presta atenção de forma natural e espontânea nas verdades que ele vem revelando a seguir neste salmo. E aí, para que a gente consiga visualizar de uma forma muito clara e prática essa mensagem que chega a ser forte e até desafiadora que o salmista vem trazendo para nós no Salmo 49, eu quero abordar 3 vertentes dessa palavra para que a gente consiga verdadeiramente responder a pergunta que ficou de qual é o valor de uma vida. Então, o primeiro ponto que nós conseguimos compreender neste salmo é sobre a brevidade da vida, porque quantos de nós não vive achando que o tempo é infinito? A gente vive tentando controlar o futuro e fugir do presente com distrações. A gente planeja uma agenda daqui a 5, 10, 15 anos e acaba evitando conversas importantes hoje. A gente deixa de buscar a Deus, dizendo que faremos isso quando tivermos mais tempo, e fazemos tudo isso pensando que o amanhã é garantido. E aí, quando eu penso nessa realidade, eu me lembro de um filme clássico antigo. Aí acho que os jovens não vão lembrar, mas você que é mãe como eu, da minha época, vai lembrar do filme Clique, onde o personagem principal, depois de pular grande parte da sua vida com um controle remoto, ele envelhece rapidamente, ele adoece e tem um ataque cardíaco. E ali na chuva, ele cai no chão, enquanto tenta alcançar a sua família. Ele também faz um apelo para o seu filho, para que ele não cometa o mesmo erro que ele, de colocar o trabalho na frente das pessoas que amam. E aí nessa cena, ele morre. Mas aí logo depois, ele acorda na loja em que ele recebeu o controle. E ele vê isso como uma espécie de segunda chance, uma maneira de entender o que aconteceria se ele continuasse vivendo daquela maneira. E aí então o controle desaparece das suas mãos, ele decide a partir daquele momento viver diferente, ele prioriza a sua esposa, os seus filhos e vive o presente. O problema é que nós nos deixamos levar pelas distrações do cotidiano. Nós ficamos presas ao passado ou então estamos tão ansiosas com o futuro que esquecemos de viver o hoje com sabedoria. Quantas pessoas passam anos, décadas carregando a amargura, a mágoa e o ressentimento de alguém que as feriu no passado? Pessoas que deixam de viver o hoje por conta da dor do ontem. Mas presta atenção, porque o tempo ele não espera você decidir perdoar. E guardar ressentimento é como se você estivesse tomando veneno esperando que a outra pessoa morresse. Se a vida é um sopro,
Por que você está desperdiçando a sua vida na amargura? Liberar perdão não é dizer que a outra pessoa está certa, mas é sim livrar a sua própria alma das algemas que a aprisionam antes que o tempo acabe. Hoje é dia de você liberar perdão, de reescrever essa história e viver verdadeiramente os seus relacionamentos. Considere esse vídeo como essa segunda chance que o personagem do filme que nós falamos agora recebeu. Hoje é dia de nós fazermos a oração de Davi, que ele faz no Salmo 39, ali no verso 4, onde ele pede para o Senhor trazer a ele a consciência de quanto o tempo dele é breve, para que ele saiba verdadeiramente o quanto ele é frágil. Sabe, Senhor, me dá essa consciência, me ensina a medir realmente o tempo que eu tenho para que eu possa compreender o quanto eu sou frágil e limitado. E assim eu não vou mais desperdiçar o tempo que eu tenho, mas eu vou viver o hoje, sendo a melhor pessoa, sendo a melhor versão de Cristo em mim e para aquelas pessoas que estão à minha volta e se relacionam comigo, assim como também eu vou entregar o melhor de mim para Deus todos os dias que eu tiver, sem esperar que o amanhã aconteça. E a segunda vertente, então, que nós vamos olhar para esse texto é sobre a instabilidade das riquezas, porque o salmista ele vem trazendo em vários momentos exatamente sobre o quanto é inútil o dinheiro e a riqueza daqueles diante da morte. Por quê? Eu quero falar aqui para você, mãe, de coração, que se vê obcecada em conquistar, em buscar, em construir um amanhã perfeito. Porque a Bíblia vai nos alertar sobre a instabilidade das riquezas. Tragédias acontecem, crises chegam e de um dia para a noite, aquilo que nós acumulamos, elas podem simplesmente desaparecer. Mas o mais importante é que nada daquilo que nós compramos vai substituir na vida de quem nós amamos e que nos ama, quem nós somos. E aqui eu não quero trazer peso para as mães que precisam sair para trabalhar todos os dias para colocar o pão na sua mesa, porque trabalhar é honrado, e eu não estou falando da ausência necessária, eu estou falando da ausência quando se está presente. Do que adianta dar aos seus filhos um futuro estruturado se eles não vão ter a memória de você no presente? Nenhum brinquedo caro, plano de saúde ou herança vai substituir o valor do olho no olho, do abraço apertado, dos risos na mesa. O maior presente que você pode dar para os seus filhos e para a sua família não é o que fica no banco, mas é a presença de Cristo e o amor que você tem gravado no coração deles. Mas aí quando as pessoas veem o tempo passando, elas têm uma reação quase que automática de querer buscar segurança em questões materiais. Mas aí a Bíblia então vem nos alertando sobre essa instabilidade e basta a gente olhar para a história do nosso país e até para o que nos cercam. Porque quem viveu o Plano Collor em 1990 sofreu verdadeiramente a dor de ver todo o seu patrimônio de uma hora para outra, de um dia para a noite, o dinheiro que estava no banco desaparecer. Quem acompanhou as enchentes do Sul, né, as tragédias de Minas Gerais, viu como um patrimônio pode simplesmente desaparecer em questão de segundos. Quem acompanha a economia da Venezuela vai entender que pessoas que dormiram em um dia riquíssimas e no outro dia não tinham como comprar um pão porque o dinheiro não valia nada. Então é isso que nós precisamos entender. Não há nada que nos sustente materialmente que não possa literalmente desaparecer de uma hora para outra. É por isso que Paulo já alertava Timóteo, né? Para que ele literalmente ensinasse aos ricos que não depositassem a sua confiança nas suas próprias riquezas, que eram simplesmente instáveis. E aqui eu não estou falando sobre não poder construir algo, sobre não poder batalhar para um futuro melhor, mas é sobre aonde nós depositamos a nossa confiança, porque é aí que o Salmo 49 vai nos fazer refletir sobre esse tema, porque ele vai falar no versos 7 e 8, onde ele está falando daqueles que confiam em seus bens, mas que eles não são capazes de se redimir da morte e pagar o resgate a Deus.
O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. E é aí que a gente entra no nosso terceiro e último ponto. Porque então quem pode pagar esse resgate? Porque se ninguém é capaz de pagar o resgate da sua própria vida e a morte ela é uma certeza, qual é a resposta então? Quanto vale uma vida e quem pode nos resgatar? E aí, isso o salmista vai revelar no verso 15, onde ele vai mudar completamente essa chave, porque antes ele estava falando sobre aqueles que pensam, né, nas suas, descansam, confiam nas suas riquezas, mas ele trouxe a verdade também de que os sábios no fim morrerão, assim como os tolos. Ou seja pobre, seja rico, seja sábio, ignorante, o fim é certo para todos. Todos chegarão à sepultura. E aí, só que no verso 15, ele vem trazendo essa virada, trazendo esperança aos nossos corações, porque ele vai dizer: quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Em outras traduções, vai dizer: mas Deus me livrará do poder da morte. Aqui eu estou parafraseando. Ou seja, eu e você não podemos fazer nada, mas há um que pode literalmente nos resgatar deste lugar de morte. Então escuta isso com a sua alma, porque é aquilo que você não podia pagar, Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, porque ele entregou a própria vida para resgatar a sua. Aquilo que o dinheiro não era capaz de comprar, ele pagou com preço de sangue. Então, se você está vivendo longe de Deus, tentando suprir esse vazio com compras, com trabalho, com a aprovação dos outros ou até a amargura do seu coração, pare de fugir. A salvação, ela não é uma religião, mas enxergue, ela é verdadeiramente o abraço de um pai que está te esperando agora, assim como nós estamos constantemente falando nesse canal que leva exatamente o Filhas por meio de Cristo. Foi o sangue de Jesus lá na cruz que te deu a oportunidade de, sim, hoje receber o abraço deste pai. Então, não espere a vida desmoronar para você se render. Renda-se a Deus hoje, porque é só nele que existe a verdadeira paz e uma vida com um propósito eterno. Porque Jesus, ele nos libertou primeiramente da morte espiritual, alcançando, libertando a nossa alma da escuridão. Enquanto estamos aqui, a partir do momento que nós nos rendemos a este senhorio, crendo na salvação por meio do seu sacrifício. E aí então ele vai nos libertar e livrar do poder da sepultura, nos livrando dessa morte eterna e garantindo a nós a salvação. E aí quando nós então entendemos isso, nós começamos a compreender que então o valor da vida não está naquilo que nós acumulamos ou naquilo que nós temos, mas está exatamente naquele que nos resgatou. E quando nós temos essa revelação do que representa Cristo em nós, do poder que há no sangue dele derramado naquela cruz para resgatar a mim e a você, nós conseguimos então entender um pouquinho do que Paulo vai dizer em Filipenses 1, quando ele vai dizendo que viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós deixamos de temer aquilo que lá no começo nós falamos que muitos de nós decidem simplesmente ignorar, que é o fato de que todos nós morreremos nessa terra. Mas a verdade é que nem todos nós morreremos eternamente, porque nós temos um resgatador que se chama Jesus Cristo. Então entenda como se hoje o Senhor estivesse te dando a oportunidade de reescrever essa história, porque nós entendemos aqui que a vida ela é curta, o dinheiro é instável, mas o amor de Deus e a eternidade são reais. Por isso decida soltar essa amargura que está te prendendo ao passado.
Abrace os seus filhos e a sua família e decida confiar naquele que pagou o preço pelo seu resgate. Se essa mensagem ela fez sentido para você, ela alcançou o seu coração de uma forma que despertou hoje o desejo de mudança, escreva aqui nos comentários: eu escolho hoje viver o presente com Cristo. E compartilhe esse vídeo com essa amiga que o Senhor ministrou aí agora no seu coração, que precisa ouvir essa palavra e compreender aquilo que verdadeiramente importa e qual é o verdadeiro valor da vida. Curta esse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e entregue para mais pessoas. Se inscreva no canal e comece a declarar para você mesma que você é filha por meio de Cristo Jesus. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!